eficaz, Ele é capaz de transformar a nossa vida e alinhar aos teus propósitos. Então cumpra, ó Deus, esse propósito através dEle nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém? Amém, boa noite, graça e a paz, aleluia, obrigado irmão, não sei quem foi você, mas Deus te abençoe, amém. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando a palavra com vocês, é um motivo de muita alegria. Prometo que hoje nós temos muitos convidados, então provavelmente alguns de vocês não estão tão acostumados com a liturgia de um culto, então prometo ser muito breve e simples naquilo que eu quero compartilhar, que está no meu coração. Nem consideraria muito uma palavra, mais uma reflexão que eu tive durante a semana, depois da palavra que o Mauro Júnior deu semana passada. Não sei quantos de vocês estavam aqui, mas eu fui muito edificado e Deus falou muito comigo sobre coisas que eu preciso voltar a fazer. Uma dessas coisas que eu preciso voltar a fazer é reverenciar o Senhor. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, isso é um fato, mas Ele também é um Deus justo. Ele também é um Deus poderoso, e um Deus que nós devemos temer e tremer. A palavra diz que a salvação é pela graça, não através de obras. Não tem absolutamente nada que você possa fazer para que você seja salvo. Não existe. Mas uma coisa também é verdade. A palavra diz que a salvação ela precisa ser desenvolvida com temor e tremor. E eu vou te contar duas historinhas muito rápidas. Um certo dia eu fui para Belo Horizonte, e aí eu resolvi trazer para minha filha um brinco, e era uma joia, e eu pensando que a Carol vai começar a rir, eu achando que eu estava fazendo a coisa mais incrível do mundo, só que o brinco era desse tamanho, e a minha filha tem 6 anos de idade. Eu não sei como que na hora eu não pensei, falei, cara, o que eu estou fazendo? Não pensei nisso, comprei o brinco para ela, levei para casa, ela amou. Só que ela falou, papai, isso não dá para eu usar. Ela que tem 6 anos, teve mais entendimento que eu. E eu falei, filha, é verdade, não dá para você usar. Numa outra viagem que eu fui, falei, agora eu vou comprar coisa melhor, vou comprar chocolate. E eu trouxe o chocolate mais caro que tinha, o melhor na minha visão. Eu cheguei em casa todo animado, falei, Ruth, olha o chocolate. Ela falou, papai, você não lembra que eu não gosto de chocolate? Aí eu... Cara, eu sou péssimo para dar presente. Mas eu queria te dizer uma coisa. Imagina se a pessoa que você quer presentear é Deus. E um dia você chega diante de Deus e fala, aqui Deus, está aqui o meu presente. E Ele fale para você, filho, você não ouviu que eu não gosto disso que você está me presenteando? Foi isso que aconteceu com Abel e Caim no Éden. Caim chegou diante de Deus para ofertar para ele uma coisa. Aparentemente era incrível, maravilhoso e perfeito. Mas Deus rejeitou Caim, porque ele não ouviu a voz dele. Nós podemos ser rejeitados por Deus estando dentro da igreja. Nós podemos ser rejeitados por Deus frequentando a célula. Nós podemos ser rejeitados por Deus, inclusive orando e jejuando. Nós podemos ser rejeitados por Deus. E eu queria falar sobre 2 homens na palavra que me chamam muita atenção. 2 homens que são homens de Deus, eram homens de Deus. O primeiro desses homens se chamava Saul. A palavra vai dizer que Saul, ele foi escolhido. E quando ele foi escolhido por Deus, ele não se sentia capacitado para poder ser o rei de Israel. Ele não se sentia uma pessoa maravilhosa, incrível, perfeita. Não, ele se sentiu menor, da menor família, da menor tribo. E Deus escolheu Saul. E eu queria ler com vocês um texto que está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Leia comigo. 1 Samuel capítulo 15, no versículo 1. A Bíblia vai dizer o seguinte, se você puder abrir para mim aí, por favor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Leia comigo. Disse Samuel a Saul. Samuel era um profeta, era um homem que falava da parte de Deus para Israel. Olha o que ele diz. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo de Israel. Atenta, pois, agora a essas palavras. Ele está dizendo, presta atenção, porque Deus está falando.
Deixa eu te dizer uma coisa, quando você está conversando no meio da palavra, você está desrespeitando, não é a mim. Meu irmão, eu já recebi a palavra, eu estou recebendo a palavra. Sabe quem você está desrespeitando? É o Senhor. Quando nós estamos cultuando ao Senhor e louvando e adorando, e o que você sabe fazer é ficar mexendo no celular, sentado na sua cadeira, isso serve para mim também. Nós estamos desrespeitando ao Senhor, porque o Senhor diz: escuta as minhas palavras, assim diz o Senhor dos exércitos. Meu irmão, se eu ouvisse um grande homem de Deus, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tremeria as bases e falaria: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele vai dizer: castigarei Ameleque pelo que ele fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Ameleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhes poupe. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Eu acho que uma das principais perguntas que nós como cristãos vamos ter dificuldade para poder responder é como Deus manda no Antigo Testamento matar pessoas. Essa é uma difícil questão que nós temos que responder. Por que Deus faz esse tipo de coisa? E aí você precisa entender que um certo dia eu estava ouvindo um cara que eu gosto muito de ouvir, ele é um apologeta cristão, ele chama Ravi Zacarias. Alguém já ouviu esse cara? Ravi Zacarias. Ele é um grande apologeta cristão. Uma vez perguntaram para ele o seguinte: Ravi, por que você tem tanto medo da relativização da moral? Por que você tem tanto medo das pessoas relativizarem a moral, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é ruim? E aí eles perguntando de uma forma jocosa, né, brincando com a cara do Ravi Zacarias, ele perguntou o seguinte: deixa eu te responder com uma pergunta. Você tranca a sua casa de noite? E o cara respondeu: sim, eu tranco. Por que você tranca a sua casa? Ele tranca a sua casa porque você não confia no julgamento do próximo. Você não confia que o próximo vai fazer o bem por você. É por isso que você fecha a sua casa de noite. E é por isso que nós somos contra a relativização da moral. Porque Deus, Ele é atemporal e Ele determinou aquilo que era bom e aquilo que era ruim. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a palavra diz que algo é ruim, ela continua ruim e permanece ruim independentemente do tempo. A palavra de Deus, ela não pode ser transformada, ela não pode ser atualizada. Tudo que for acrescentado que não está na palavra é anátema, seja jogado fora, é inútil para nós. A palavra, ela permanece a mesma. Nós precisamos entender isso, porque tem tanta gente falando isso atualmente, dizendo: o que está escrito na Bíblia não serve para nós mais hoje. Então, meu irmão, continua servindo da mesma forma que serviu para a igreja primitiva, serve para mim e para você. Nós somos contra essa mundanização da igreja. Nós somos contra essa relativização, e o Ravi Zacarias estava falando sobre isso. Então, Deus é quem estabeleceu aquilo que era bom e aquilo que era ruim. Sem Deus, se você tirar Deus, você não tem o julgamento daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Deus, Ele é a perfeição, e se você tirar Ele, não tem o que fazer. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos que levar em consideração é que Deus escolheu Israel. E o que os amalequitas fizeram com Israel foi algo muito terrível aos olhos de Deus. Deus ficou muito triste com os amalequitas, com o que eles fizeram a Israel. E eu vou ler o que eles fizeram. Eu quero abrir com você, não precisa abrir, eu vou ler para você. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 17 a 19. Ele diz: lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saía do Egito, como te veio ao encontro no caminho e atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti. Deixa eu te dizer uma coisa. Israel estava saindo do Egito. Lembra comigo a história.
Eles tinham enfrentado o Mar Vermelho, eles tinham enfrentado o exército de Faraó, eles tinham enfrentado as águas de Mara, que eram amargas, eles tinham enfrentado tantas adversidades no deserto, e eles passaram por um povo que, quando o povo começou a ficar cansado atrás, sabe o que os amalequitas iam lá e faziam? Matavam aqueles que tinham sido deixados para trás. E Deus falou, isso irou o coração de Deus, porque eles estavam matando os israelitas que estavam desfalecidos. E aí Deus dá uma palavra naquele momento, em Deuteronômio capítulo 25, e diz: quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, não te esqueças. Deus deu então uma palavra muito clara para Saul: você precisa cumprir o que eu mandei você fazer. E aí a gente vai ver no versículo 8 e versículo 11, que ao invés de Saul cumprir aquilo que Deus de fato tinha determinado que ele fizesse, vai dizer no versículo 8, tomou vivo a Agag. Versículo 8. Está no versículo 8? Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e... Não, Deuteronômio não. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, versículo 8. 1 Samuel 15, 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os que quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra novamente do Senhor a Samuel dizendo: eu me arrependo de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou, ficou triste e toda noite clamou ao Senhor. E você vai ver mais para baixo, por qual motivo que Saul deixou de matar o melhor das ovelhas e o melhor dos bois. Foi para sacrificar ao Senhor. E aí você e eu, nós entendemos uma coisa: Deus, Ele não quer sacrifício, o que Ele quer de nós é obediência. Não adianta nós dizermos: olha Deus, está aqui o meu dízimo, olha Deus, está aqui a minha oferta, se nós não obedecemos ao Senhor. E a palavra vai dizer que por causa disso, porque ele não ouviu a Deus, não se atentou, Deus rejeitou Saul e disse: eu vou levantar outro no seu lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se eu não resolver ouvir o Senhor, Deus vai levantar outro no meu lugar para fazer a obra que Ele tem determinado no coração dele. Se você não tiver o temor e o tremor diante do Senhor, Deus vai levantar outras pessoas para fazer aquilo que Ele determinou que você fizesse. A gente vai ver que mais tarde Davi, lá em 2 Samuel, ele vai, os amalequitas, e destrói todos os amalequitas que tinham destruído a cidade e sequestrado pessoas. E aí, em contraposição a esse homem, eu queria te falar de um outro homem, que é o rei Davi. Saul, por conta da soberba do coração dele, e porque ele não quis se arrepender diante de Deus verdadeiramente, ele foi rejeitado por Deus. Mas eu quero te contar a história desse menino, se chama Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 12. Davi, ele era um homem guerreiro, mas tinha uma coisa que Davi amava. Davi amava a presença do Senhor. Davi amava a arca, ele reverenciava o Senhor. Davi era um homem que amava o Senhor, que era apaixonado pela presença dele, e todas as oportunidades que Davi tinha, ele honrava o Senhor em tudo que ele fazia. E eu quero ler para você que quando Davi então está lá e no meio de um monte de guerra, ele diz o seguinte: vamos trazer de volta a arca do Senhor para Jerusalém.
É tempo de nós, como igreja, trazermos de volta a arca do Senhor para o meio da igreja. É tempo de nós buscarmos a presença do Senhor e nós dizemos para o Senhor: Deus, nós precisamos da tua presença, nós precisamos do Senhor. E a Bíblia vai dizer em 2 Samuel capítulo 6 que então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha por amor da arca de Deus. 2 Samuel capítulo 6 versículo 12. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, isso, e tudo quanto ele tinha por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E olha o que ele fazia. Davi era o rei de Israel, ele era a pessoa mais importante do reino. E a palavra vai dizer que o que ele fazia era o seguinte: ele estava dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Ele podia ter dado uma ordem: olha aqui, ó, faz o seguinte, meus servos, vão lá e busquem a presença de Deus, vão lá e peguem a arca do Senhor, vão lá e façam isso. Não, ele falou assim: eu vou no meio do povo e eu vou celebrando e dançando diante do Senhor, porque a arca do Senhor há de voltar para Jerusalém. Esse precisa ser o meu e o seu coração nesses dias. Nós precisamos buscar a presença de Deus. E não adianta eu falar: ai, gente da minha célula, orem, jejuem. Não, nós precisamos dizer: nós queremos trazer a arca do Senhor de volta para o meio da igreja. Nós queremos trazer de volta a arca do Senhor para o meio do seu povo. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E olha só que coisa incrível. Davi, ele não só dançava, mas ele estava vestido de uma estola sacerdotal. Davi era sacerdote, Davi era rei. Saul era sacerdote? Não, Saul era rei. E Saul, inclusive, o primeiro erro que Saul fez foi querer sacrificar antes do profeta chegar. Por quê? Porque ele não era sacerdote. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui existe uma diferença muito clara para mim. Nós fomos chamados por Deus, diz Apocalipse, para sermos reis e sacerdotes. O rei fala do exterior, mas o sacerdócio fala do interior. Para o exterior, você pode aparentar ser rei, mas no seu interior, pode ser que você não seja um sacerdote. Sabe por que Deus não aceitou o sacrifício de Saul? Foi porque o coração de Saul estava errado. Sabe por que Deus aceitou Davi dançar e vestir a estola sacerdotal? Foi porque ele estava fazendo de todo o coração dele para servir ao Senhor e para dar ao Senhor o melhor que ele tinha. Ele não mandou ninguém fazer no lugar dele. Ele disse: eu vou descer a casa de Obed-edom e vou trazer a arca de volta para Jerusalém. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar da arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. Imagina só a situação. O rei Davi, que era a pessoa mais importante do reino, era a pessoa que poderia naturalmente dizer: não, vou ficar sentadinho aqui no meu trono, vou mandar os meus servos ir lá buscar, a arca vai vir e vai dar tudo certo e está tudo bem. Ele falou: não, eu não vou fazer isso. Eu mesmo vou descer lá, a casa de Obed-edom, e vou dançando e pulando no meio do povo, no meio da congregação, porque eu amo a presença de Deus. Davi amava a presença de Deus. Davi desejava a presença de Deus. E aí você vai ver que quando muitas vezes acontece isso, infelizmente, nós vemos pessoas que amam a presença de Deus, elas vão ser desprezadas por aqueles que não ligam. Está tudo certo, isso aqui é só mais um culto, é só mais uma reunião. A sua célula
É só mais uma reunião de célula. Não faz diferença. E foi isso que aconteceu com Mical, que era esposa de Davi. Ela rejeitou Davi. E o que ela diz para ele lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, foi algo... Não, desculpa, versículo 16, pode voltar lá no capítulo 6, versículo 16. Desculpa. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. E ele diz o seguinte: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Próximo. Introduziram, portanto, a arca do Senhor e puseram no seu lugar na tenda que lhe armara Davi. Ele trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: se nós não nos prepararmos para a presença do Senhor vir, ela não virá. Se nós não dissermos para o Senhor, nós não somente desejamos a tua presença, mas nós estamos preparados para receber a tua presença. E deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus não é um Deus de bagunça. O nosso Deus não é um Deus de farra. O nosso Deus é um Deus que é um Deus de seriedade. Ele é um Deus que ele é justo. E a Bíblia vai continuar dizendo, pode continuar aí, por favor, que ele trouxe então holocaustos e ofertas pacíficas e abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou do todo o povo, cada um para a sua casa. Próximo. E aí ele vai dizer o seguinte, olha só: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez você, filho o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha o que a mulher de Davi diz para ele: você é um vadio. Ele vai dizer, Mical vai dizer para ele: olha, o que você está fazendo? Que vexame é esse? Você é o rei de Israel. Você deveria estar sentado no trono, reinando, dando ordem para todo mundo. O que você está fazendo? Tirando a sua túnica e indo dançar com o povo. Davi, você está ficando louco. Mas Davi tinha compreendido uma coisa que Mical estava muito longe, que Saul estava muito longe de compreender. O propósito eterno de Deus sempre foi se relacionar conosco. Não à distância, mas na proximidade. Por isso foi que Davi mandou trazer a arca e armou para Deus uma tenda. E é tão incrível que você vai ver que após isso acontecer, Deus vai prometer coisas incríveis para Davi. E lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Para mim vai acontecer uma das coisas, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Você está lembrado que a gente leu lá em Deuteronômio? Sobre ter dado descanso aos seus inimigos. Isso aconteceu com Davi, porque Davi conseguiu compreender o coração de Deus, amar a presença de Deus. E disse-lhe o rei ao profeta Naatã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Naatã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Davi é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. E ele não era um homem segundo o coração de Deus, querido irmão. Porque ele era forte, porque ele era corajoso, porque ele era incrível, porque nada dessas coisas. Davi era um homem segundo o coração de Deus, por um motivo muito simples. Ele amava a presença do Senhor. Ele desejava tanto o Senhor, ele disse: como posso eu habitar num palácio e o Senhor habitar numa tenda? Eu vou construir para o Senhor
um lugar de habitação. E aí você vai ver que, não vou ler com você, porque a gente já está muito avançado no tempo, mas você vai ver que Deus fala para ele: olha, você não vai construir, mas o seu descendente, o descendente vai construir. Nós poderemos entender que essa casa seria a casa que foi construída, o templo de Salomão. Mas o descendente de Davi, que a Bíblia nos conta, não é Salomão. O descendente de Davi é Jesus Cristo, que edificou uma casa eterna para Deus. E Ele está dizendo uma coisa para mim e para você: vocês edificarão uma casa eterna para Deus. E eu vou ser com vocês. Eu vou habitar no meio de vocês. Eu vou ser o seu Deus e vocês vão ser o meu povo. Por conta de um homem que desejou a presença de Deus. Ele não era um homem perfeito, mas ele desejava a presença de Deus. E ele era um homem muito humilde. E eu queria terminar lendo um texto para vocês sobre essa humildade que eu vejo na vida de Davi, de dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor é mais importante, o Senhor é tudo para mim, eu quero edificar uma casa para o Senhor. E eu meditando nessa semana, Mauro, eu falei para o Senhor: eu quero voltar a fazer algumas coisas que eu fazia no passado, não faço mais. Eu já contei para os irmãos em alguma pregação no passado que por uns 3 anos eu passei por um deserto muito grande. Um deserto espiritual. Eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais jejuar, eu não conseguia mais ler a palavra. Eu só queria saber de trabalhar, ficar rico e viajar, era isso que eu queria. E aí, eu falo isso com muito amor, né? O Mauro e o Guigo, que não está aqui, está com dengue, né? Que o Senhor recobre a saúde dele rapidamente. Eu já tive a oportunidade de falar isso para eles. Os meninos foram para mim como irmãos. E já falei para o Mauro às lágrimas, às vezes. Falei: mano, você não sabe o tanto que você foi bálsamo na minha vida. O tanto que você foi usado por Deus para curar coisas em mim, feridas e angústias e pressões dentro da minha vida. E eu estava no meio de um deserto gigante. E aí, depois que eu terminei esse grande deserto, eu estou parecendo aquela música dos Arrais, não sei se vocês já ouviram. Depois que eu terminei o grande deserto, eu achei: nossa, agora vai vir um manancial de água. Não, um outro deserto veio depois. E eu comecei a trilhar um outro deserto. E um deserto de solitude. Um deserto em que eu falava para Deus: Deus, não é possível que eu não vou sair dessa aridez. E uma das coisas que eu mais vejo que o Senhor me ensinou nesses dias, nesses anos, né, porque já tem uns anos já, é a ser humilde. Eu vou te ser sincero, irmão. Eu não considero que eu tenho nada para passar para ninguém. Eu não considero que eu tenho uma revelação especial, que eu tenho uma unção especial. Mas uma coisa eu tenho uma paixão tão grande pelo Senhor. Eu desejo tanto que Ele toque a minha casa, que Ele encontre a minha casa, que, sabe, eu viro para o Senhor às vezes e falo: Deus, eu quero ser como Moisés, eu quero armar a tenda da congregação para mim. Eu quero entrar no meu quarto e dizer: Deus, eu quero o Senhor para mim. Eu não quero mais orar porque as pessoas precisam ver Deus em mim. Eu não quero mais jejuar porque eu preciso pregar com autoridade. Eu não quero mais fazer nada para que as pessoas reconheçam. Eu só quero o Senhor. Isso para mim não tem mais sentido. Isso foi muito por conta desse deserto que eu passei muito grande. Eu falei para o Senhor: Deus, eu quero isso do Senhor. E depois que eu estava ouvindo essa palavra e meditando sobre esses homens, eu estava sobre tanto Saul e a arrogância dele em fazer a vontade dele acima da vontade de Deus, e Davi em ser humilde e seguir integralmente aquilo que Deus tinha falado. Eu vejo Jesus uma certa vez, eu não vou ler para vocês, mas depois, se você puder ler em casa,
Mateus capítulo 15, Jesus estava ali na Galileia e começa a curar muitas pessoas. Grandes milagres Jesus começa a efetuar, Jesus começa a curar paralíticos, pessoas começam a enxergar, coisas incríveis começam a acontecer, e as multidões começam a vir para poder ouvir Jesus falar. E depois que Jesus termina de falar e de curar os enfermos, de fazer grandes obras, Jesus opera a segunda multiplicação de peixes e pães. E cara, deve ser uma coisa muito impressionante você ver alguém multiplicar comida. Eu que sou gordinho, eu ficaria, Jesus multiplica uns hambúrguer do McDonald's. Com toda reverência, Jesus. Mas Jesus estava multiplicando. E cara, imagina só que coisa incrível. Jesus está lá pregando para as multidões, multiplicando, fazendo coisa incrível. E todo mundo esperando, nossa, cara, esse rabi, esse mestre, ele é muito incrível. Olha o tanto que ele é maravilhoso, olha os sinais que ele está fazendo. Aí vem os fariseus e os saduceus e falam, traz para nós um sinal do céu. E aí Jesus vai dar um ralo neles, mas esse não é o foco, depois você lê lá. No capítulo 16, Jesus, depois que isso tudo acontece, ele vai para o lado, chama os discípulos e pergunta para os discípulos, quem o povo está dizendo que eu sou? E aí os discípulos vão responder, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias. E no versículo 15 ele vai dizer, mas vós, continuou, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve uma revelação incrível naquele momento. E aí eu acho que a expectativa de todos os discípulos era, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Venham os anjos e vamos destruir o Império Romano. Venham os anjos e agora me assentem no trono porque eu sou o rei de Israel. Venham os anjos e comecem a me servir. Eu sou o majestoso, eu sou o glorioso, eu sou o incrível. Mas a palavra não vai dizer isso. No versículo 21, depois de Jesus ter curado, depois de Jesus ter falado a multidões, muitas multidões, depois de Jesus ter feito um milagre, depois de os discípulos receberem a revelação de que ele era o Filho de Deus, sabe o que Jesus disse? Chamou a multidão e disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do homem no seu reino. A expectativa dos discípulos, e eu fico vendo assim, eu às vezes viajo na maionese. E eu fico pensando na minha cabeça, os discípulos estão lá, todo mundo. Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, e está todo mundo empolgado. E aquela coisa assim, cara, acabou de acontecer um milagre, Jesus acabou de fazer uma multiplicação do pão, está todo mundo naquela euforia. E ele fala o seguinte, eu vou morrer, e vou morrer uma morte de cruz. Jesus quebrou o clímax total. Sabe por quê? O reino de Deus não é um reino de arrogância. O reino de Deus é um reino de humildade. Jesus, ele ensinou muita coisa. Mas uma das poucas vezes que ele fala tão diretamente, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Nós precisamos aprender do Senhor, mansidão e humildade. Algo que eu tenho falado para o Senhor nesses dias é, Deus, me ensina a ser manso e me ensina a ser humilde. Eu tenho falado para o Senhor com toda a sinceridade do meu coração. Eu não preciso pregar lá na frente.
Eu não preciso que as pessoas me reconheçam. Eu não preciso cantar, eu não preciso nada disso. Se eu tiver o Senhor, se eu tiver só o Senhor, para mim é muito mais do que o suficiente. Nós precisamos ser um povo que honra a presença de Deus. Nós precisamos ser um povo que reverencia a presença de Deus. A arca não está aqui mais fisicamente, mas a presença do Senhor está em nós, dentro de nós. Nós somos a casa do Senhor e nós carregamos a presença dEle. Sabe, eu queria te convidar a se levantar no seu lugar. Nós já estamos terminando, tenha só mais um pouquinho de paciência. E eu queria, antes de nós orarmos, eu queria cantar com vocês uma música muito antiga. Quem aqui é antigo de reino aí, de igreja? E eu queria cantar com vocês, não converse nesse momento, por favor. E é uma música que eu particularmente tenho cantado ao Senhor tanto nos meus devocionais. Eu tô treinando para não chorar nas palavras, porque diz a Aline que me chamaram de pastor chorão, né, Aline? Então assim, estou treinando bastante, viu, Mauro? Para não chorar. Então assim, se eu chorar eu vou tirar o microfone fora. Mas essa música ela diz, eu quero voltar ao primeiro amor. A palavra nos diz que assim como nós recebemos o Senhor, assim nós devemos permanecer nele. E eu me lembro muito bem quando eu recebi o Senhor Jesus. Eu recebi com muitas lágrimas nos olhos, de joelho no chão, dizendo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Salvador da minha alma, o Redentor do meu coração. E eu queria que nós cantássemos essa canção bem antiga. Se você é jovem, tenha um pouquinho de paciência conosco, que somos mais antigos. Mas é uma canção muito linda. E nós queremos ministrar ao Senhor antes de nós terminarmos. Nós vamos fazer só mais uma oração. E se você puder, feche os seus olhos nessa hora. Coloque a mão no seu coração. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos cantar mais uma vez essa música. Eu quero voltar ao início de tudo,
encontrar-me. Diga para Ele: nós queremos te encontrar, Jesus. Eu quero rever. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Diga para Ele: eu vou regressar. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Diga para o Senhor: eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deus, nesses dias, nós como igreja, nós queremos voltar a práticas do passado. Nós queremos rever as nossas obras, os nossos caminhos. Deus, nós queremos nos arrepender diante do Senhor. Porque muitas vezes, Deus, nós temos nos afastado da Tua voz, como foi Saul. Deus, nós queremos ser como Davi. Nós queremos amar a Tua presença. Nós queremos desejar o Senhor. Deus, nós queremos, ó Pai, ser a Tua casa de habitação, onde o Teu Espírito tem prazer em estar, onde o Senhor tem prazer em ficar, ó Deus. Nós clamamos a Ti nesses dias. Oh, recacheira da labaceira da labababacei. Nós queremos voltar, Deus, às práticas. Deus, nós não queremos ser, ó Pai, como a igreja de Efésio. Na igreja de Éfeso, Deus, em que o Senhor disse para eles: tenho contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Tenho contra vocês que vocês abandonaram as primeiras obras. Vocês têm labor, perseverança, mas não me amam mais. Nós queremos ser um povo apaixonado pela Tua presença, Deus. Nós queremos ser um povo que queima de amor pelo Senhor. Nós queremos ser um povo incendiado. Cheira da labaceira, caranda lava, cheira da labaceira, da lava. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria falar para você que é o nosso visitante. A igreja não é um lugar perfeito. A igreja não é um lugar de pessoas incríveis e maravilhosas. A igreja é feita de pessoas que têm dificuldades, que têm falhas. Mas eu queria te dizer uma coisa. O Senhor, Ele resolveu fazer assim. Ele resolveu chamar pessoas imperfeitas para ser esse vaso, para receber a presença dEle. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Você que é nosso visitante, se você tiver a presença do Senhor Jesus na sua vida, você não precisa de mais nada. Quantos dias eu digo para o Senhor: Deus, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de saúde, eu não preciso de me deleitar nas coisas desse mundo,
A única coisa que eu preciso é do Senhor. Se você tiver Ele, você vai ter tudo. E eu quero te fazer um convite, você que é nosso visitante. Eu quero fazer uma oração com você. Depois eu queria te convidar aqui na frente. Eu quero fazer uma oração pertinho aqui de você. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa hora. Você vai repetir comigo. Nós todos vamos repetir com você. Você vai dizer o seguinte: Senhor Jesus, nesta noite eu confesso com a minha boca
oferecendo o que temos à casa do Senhor, aos pobres, aos nossos irmãos, no nome de Jesus, amém. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode se levantar e trazer aqui na frente. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Onde o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Onde o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Bom demais, vamos encerrar aqui só com algumas informações bem rápido, tá? Se você puder ainda permanecer sentado, pode projetar para a gente aqui, para a gente encerrar. Você ter essa comunhão nessa noite com a sua galera. Bora lá, pode projetar para a gente. Valeu pela sua paciência. Quem recebeu o mundo de Deus aqui nessa noite, gente? Que noite especial, né? Que festa. Então tá aqui nosso ano da frutificação. E nós, como Juventude Vox Day, temos um alvo. Qual que é o nosso alvo, gente? Ih, tá fraco, hein? Qual que é o nosso alvo? 1000 vozes. 1000 jovens e adolescentes servindo e conhecendo ao Senhor Jesus. Então, vamos ficar firmes nesse propósito, orando e buscando isso, amém? Pode passar? Próximo para nós. Está aqui. Gente, nós começamos, já tem hoje, para alguns já é a segunda semana, né? Das 7 chaves da vitória. Quem tem feito na sua célula as 7 chaves da vitória? Amém? Gente, que coisa linda, a nossa célula está sendo muito especial. Nós multiplicamos a nossa célula em 3. E está sendo muito legal, porque novas pessoas já chegaram, tá? Então está aqui um desafio para todos nós. Se você ainda não convidou alguém para estar na sua célula, ainda não trouxe um convidado para participar das 7 chaves da vitória, ainda dá tempo. Dá tempo ou não, gente? Convida, ore, chame pessoas para estar com você, para que ela seja abençoada, e muito mais do que abençoada, ela possa conhecer o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Então está aqui o desafio para você. Ore, continue perseverando, e Deus vai nos dar graça para ganhar e consolidar essas pessoas. Pode passar? Próximo para nós. Está aqui Shalom Artes. Ei! Pessoal, é semana que vem, tá? Vai ter o nosso workshop com o Ministério aí, Shalom Artes e a Companhia Rema. É voltado para aqueles que já fazem parte do ministério, mas também para aqueles que queiram participar. Sexta e sábado, tá aí as informações. Pode se inscrever com a Jennifer ou a Giovana, tá bom? Vai ser oficina de teatro, dança, ministrações e muita coisa legal, beleza? E também na Rede Jovem, semana que vem, nós vamos ter uma noite evangelística, pode passar, onde você e eu teremos o privilégio de poder convidar alguém, porque, gente, olha só, vai ser teatro, dança, a Companhia Rema vai estar aqui. Gente, vai ser uma noite muito especial, com muita arte, muita coisa louca aqui, muito legal. E vai ser a oportunidade de você convidar alguém para estar aqui com a gente, recebendo através das artes a presença de Deus. Concorda comigo que é legal, gente? As artes atraem, né, as pessoas. Pode eu falar, ó, lá na igreja vai ter um negócio muito massa, lá uma noite muito especial, vai ter muita dança, muito teatro, umas coisas muito especiais. Então convida, faça da noite da semana que vem uma noite para você já ganhar uma pessoa e trazer para as suas campanhas das 7 chaves, tá certo? Então semana que vem, ore por esse tempo, vai ser muito especial. Pode passar? Acho que é curso de noivos, não é isso? Passa aí. Você que pode passar esse curso de noivos, está aí para quem vai casar ainda esse ano, no próximo semestre. Você pode fazer e se inscrever. O contato aí da pastora Sandra, o número está aí, você pode pegar. Tá bom? Vai ser a partir de maio, os 4 domingos de maio, e você não pode ficar de fora, beleza? Acho que é isso, não é isso? Acabou? Beleza? Curso de paz, tá aí então 6 de maio, tem alguém aqui que quer consagrar sua criança, que ainda, eu vi que tem alguns pais novos aí, dia 6 de maio,
vai ter essa tarde especial junto com o pastor Adolfo Efigênia, vai ser muito legal para você aprender mais e consagrar os seus filhos aqui no final de semana a Deus junto à igreja, tá certo? Queria que você fique de pé, por favor. A Juline quer finalizar aqui conosco para falar sobre a rede de mulheres. Tá aqui antes como ela sobe, Shalom Total. Gente, domingo que vem, sem ser amanhã, o outro, nós teremos aqui um Shalom Total, aqui da sede, vai ser um café da manhã. Fala comigo assim, café da manhã com Jesus. Olha que legal, gente. Vai ser uma manhã muito especial, onde você e eu estaremos desafiados a trazer algo, né? Um pão de queijo, uma rosquinha, tudo que for quitandas, bolo, para estar junto aqui das 8h30 às 9h30 da manhã, tá? E depois vai começar o culto aqui, e você pode também trazer um convidado para estar aqui nessa manhã especial. Vai ser muito especial, uma manhã de ministração, de celebração, após o café da manhã. Café, suco, chá, a igreja vai fornecer, e vamos juntar todo mundo aí com essas quitandas, e vai ter esse café da manhã especial, tá bom? Contamos com você. Quantas mulheres de Deus nós temos aqui? Amém. 19 e 20 de maio nós teremos o Congresso de Mulheres, anual, vai ser mega especial. E aí nós precisamos fazer esse investimento de R$50 se você quer participar, tá? E aí você precisa preencher um link para poder se inscrever. Se você for fazer o pagamento no dinheiro, você pode ou Pix ou cartão, só que o cartão sai, acho que é 55, ok? Então, se você quer fazer isso nessa noite, pode nos procurar a Glaucinha, que a gente vai estar ajudando você e te explicando melhor sobre. Amém, gente? Anote essa data e esteja aqui conosco, vai ser maravilhoso. Amém? Quem é que está feliz com tudo que Jesus está fazendo nessa noite? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Nós te aplaudimos, Senhor Jesus, e te agradecemos por tudo que o Senhor por tudo que o Senhor faz. Nós te amamos. Amém? Dê um abraço em 10.000 pessoas aí, você está liberado.